Glória a Deus. Está apertado aí? Glória a Jesus. Que bom, né, irmão? Sem delongas, abra sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. No capítulo 12, eu vou ler do verso 1 ao verso 10. Glória a Jesus. A palavra do Senhor nos diz assim, irmãos: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E de boa mente, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Glória a Deus. Você pode tomar seu lugar. Eu queria conversar um pouco com você nessa noite sobre a fraqueza nossa de todo dia. Eu quero, assim, começar a perguntar alguma coisa a você, e vou fazer, assim, algumas perguntas. Eu não sei se mandaram para você hoje, Evandes, o nosso esbocinho? Mandaram? A fraqueza nossa de todo dia. Nossa secretária sensacional. Irmãos, o Senhor nos fortalece ou nos enfraquece? O Senhor nos enfraquece ou nos fortalece? Desde quando nos rendemos a Ele, Ele tem nos fortalecido ou tem nos enfraquecido? O que em nós, irmãos, tem se tornado forte ou se tornado fraco? São as perguntas, irmãos, que às vezes nós temos que nos fazer e às vezes nós não fazemos. Porque nós temos a mania de ler a Bíblia e não nos fazer perguntas. Os pontos que estão ali colocados e a gente não se argue, a gente não pergunta, a gente não se faz, não se questiona, a gente não faz perguntas assim, aqui dentro, aqui a gente não se argue com relação a isso. Nós temos nos fortalecido ou temos nos enfraquecido? O que em nós tem se tornado forte, o que se tem tornado fraco? O que verdadeiramente Deus tem feito a nós? Sabe, irmãos, e quando a gente lê o versículo 10, quando ele diz que pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Não é interessante isso? O que a gente realmente, irmão, sente quando diz que quando ele está
estava forte, ele era fraco. E quando ele estava fraco, ele era forte. Ele não diz estou forte, ele diz sou forte. O que, irmãos? Certamente quando nós estamos falando de fraqueza, fraqueza é horrível. Quem já sentiu fraqueza aqui? Quem já sentiu aquela vertigem brava que você desfalece? É horrível. Teto preto, famoso teto preto, lá no treino, lá, a gente levanta assim, aí canta Fábio Júnior, quando gira o mundo e se chega ao fundo de um ser humano, a gente sai meio tonto, meio banzeiro, os olhos piscando, hein? Ninguém, é horrível. Esse negócio de enfraquecimento soa mal para nós. A repulsa, a nossa carne luta contra isso. A gente não gosta disso, isso não entra bem no nosso coração, certamente a gente não gosta do rumo da prosa, não. Falar dessas coisas, irmãos, é muito antagônico, a nossa alma não deseja disso. Não tem prazer nisso, a gente não quer isso, a gente não quer se inclinar a essa coisa de fraqueza. Por quê? Porque a nossa alma, irmãos, clama por fortalecimento. O ensejo natural clama, a gente gosta dessa palavra, uma palavra que está sendo muito usada agora, tal de empoderamento. Mulheres empoderadas, aí elas abrem um sorrisinho assim. A alma clama por fortalecimento, empoderamento. Por quê? Porque ela ama essa sensação de poder e controle. Poder e controle, irmãos. Porque a nossa alma, que é a gente mesmo, né? Cretininha como é, ela pensa que quando ela está muito fortinha, quando ela tem tudo sob controle, ela pode descansar. Então está tudo. Como aquele homem rico, né, naquilo que Jesus falou, vou aumentar os meus celeiros, vou colocar tudo lá e vou dizer depois, alma, come, bebe e folga. Por quê? Porque eu estou totalmente, plenamente precavido, tomei todas as providências, nada vai me faltar, está tudo sob controle e agora eu posso descansar. Come, bebe, folga. É isso. A nossa alma clama por isso. Todo mundo quer estabilidade do emprego, todo mundo quer saúde, todo mundo quer estar totalmente imunizado. Nada, nós queremos nos precaver e tomar todas as providências para que nada fuja do controle, não é? A gente tem essa inclinação, mas eu queria que você olhasse uma coisa aqui que me chama muita atenção no verso 9, quando o apóstolo Paulo disse assim, olha, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque quando eu estou fraco, sou forte. A gente nota, irmãos, que os processos de Deus na vida de Paulo não tinha o fim de produzir um estado, mas uma condição permanente. Porque quando você fala que eu estou, você está falando de um determinado momento, é um estado momentâneo. Mas Paulo está dizendo assim, que eu sou. Sou já diz algo que já faz parte. Aquilo que ele era. Então, a palavra de Paulo, a carta escrita, e isso tem muito a ver com a condição que foi escrita. Se você fizer um estudozinho da segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? A primeira carta ele escreveu de Éfeso, essa segunda ele escreveu da Macedônia. A primeira vez que ele foi lá e ele plantou o evangelho, mas o evangelho lá em Corinto, a coisa não estava acontecendo como ele imaginou. Tinha muita coisa acontecendo contrária do que ele pensou.
Existem comentaristas que dizem que houveram cartas escritas a Corinto que se perderam, pelo menos 2 se perderam, não é? E ainda até hoje não foram achadas, mediante as dificuldades que ele estava tendo. Por isso que, se a gente for olhar o transcurso da carta, você vai ver no capítulo 2, ele falando de algumas coisas com relação ao levante, à resistência de alguém que dentro da igreja estava trabalhando contra ele. Ele está falando, depois eu vou tratar disso com um pouquinho mais de profundidade. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele faz defesa do seu apostolado, ele fica falando sobre julgo desigual, ele vai falar de um monte de coisa, de idolatria, de coisas de julgo desigual, de pecado, de impureza. Ele estava tratando como se a coisa não tivesse ainda, como ele imaginava. Isso, de uma certa forma, afetava a vida dele, porque ele tinha uma expectativa, e o processo não estava como ele imaginou que fosse. Quem é líder sabe disso. Quando você pensa uma coisa, quando você investe em uma coisa, e a coisa não sai como você imagina, não é? Então, nós começamos a olhar, né, que o caminho do Senhor, mediante aquilo que estava acontecendo com Paulo, o Senhor está a nos levar a uma condição de dilapidação. Isso mesmo, dilapidação. Coloca aí, dilapidação. Do empoderamento da carne e da alma, para que tudo que é dele possa ser aperfeiçoado em nós, a fim de que ele possa fazer em nós tudo o que ele quer fazer. É justamente o que a maioria das pessoas não imagina, irmãos. As pessoas vêm para a igreja pensando que vão resolver os seus problemas e manterem seu status de controle. Elas querem resolver as situações que lhes incomodam, para que elas possam continuar no mesmo procedimento. Mas é interessante, Deus não faz isso. Eu estou para te dizer que você vai ter distúrbios neurovegetativos na ação de Deus na sua vida, porque Ele não pode deixar a casa do mesmo jeito, Ele tem que derrubar a casa. Ele não pode deixar você com o mesmo poder, com a mesma força para designar, para determinar, para se dirigir, porque se Deus não derrubar você, não enfraquecer você, Ele não vai te usar. Você vai ter uma vida superficial, um cristianismo que não existe. Vai ter nome de cristianismo, mas aos olhos de Jesus nunca será o cristianismo de Cristo. E é por isso, irmãos, é por isso que as pessoas estão procurando sempre um lugar mais fácil, alguém que ministre alguma coisa que simplesmente passe por elas. É por isso que o ser humano está sofrendo tanto abuso, irmãos. Quando eu vejo, quando eu ouço, quando eu escuto as lástimas que acontecem na nossa nação, quando eu vejo falar de um homem chamado João de Deus, que mulheres vão para lá para se curar, se sujeitar a certos tipos de procedimentos. Sabe por quê? Porque isso é mais fácil. Sabe por que as pessoas vão a centro de macumba? Porque é mais fácil. Que é isso, pastor? É mais fácil. Porque você vai chegar lá, ela vai falar assim, não, eu vou trazer seu marido de volta, seu namorado de volta, seu amante de volta. E o que eu faço? Você traz uma maçã, um vidro de mel, eu entendo o negócio. Eu entendo. Você vai botar o nome dele, vai botar o nome dele no mel, vai deixar lá 15 dias, e no final dos 15 dias ele vai estar na porta da sua casa. Isso é muito mais fácil. Ela vai continuar sendo amante dele, não é? Não, nesse melado não pousa abelha, nem a abelha pousa nisso, meu filho. É muito mais fácil. Isso é muito mais fácil, é ou não é? Porque isso não mexe comigo. Isso não vai mudar nada em mim.
Se o homem for marido da outra, ela não quer saber, ela vai continuar sendo amante. Me desculpa, ela vai continuar sendo quenga. É por isso que se submete a isso. É muito mais fácil reproduzir isso em um suposto cristianismo, que você vai pegar um lencinho e vai colocar sobre você, e isso vai resolver a sua vida. As pessoas até, irmãos, levavam lenços de Paulo para os doentes serem curados. Mas isso não quer dizer que aquele que foi curado pelo lenço de Paulo se tornou um genuíno cristão. Haja visto que Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Sabe, irmãos, então, particularmente, eu tenho que pregar aquilo que eu acredito. Eu tenho que pregar aquilo que Cristo tem feito comigo. E eu vou asseverar para você que o Senhor vai pegar a vida daquele que quer se envolver com Ele e vai começar a dilapidar esse empoderamento, esse controle. Ele vai começar a diminuir a sua força pelos instrumentos, pelos processos que só a sabedoria dele vai determinar. Ele vai fazer isso. Aliás, ele precisa fazer, porque senão nós vamos atrapalhar tudo. Esses dias eu falei de uma maneira muito simples, uma pessoa falou assim, ó, Deus faz milagre na vida da gente, se a gente não atrapalhar. Se a gente não atrapalhar, Ele faz tudo. Mas o problema é que nós estamos sempre atrapalhando. Sabe por quê? Porque nós muitas vezes estamos muito vivos. Queremos controle de tudo. Nós temos muita dificuldade em se enfraquecer. A gente tem a tendência, irmão, de descartar tudo aquilo que nos aflige. Não, eu quero esquecer isso. Eu quero esquecer um tempo que eu passei na minha vida. Se eu fosse você, eu não procuraria esquecer. Eu acho que você deveria contar cada dia que você passou na aflição. Porque se você contar cada dia que você passou de aflição, você vai alcançar um coração sábio. É isso que o salmista fala, ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. E ele não fala só os dias bons, porque esse negócio de dia bom, entendeu? Pode se tornar, na verdade, um sistema de endemoniamento completo. Porque normalmente você encontrou o diabo no diabão. Você não vigiou, ele te pegou no diabão. Sabe, irmãos, nós temos essa tendência. E aí, irmãos, porque nós temos essa tendência de descartar o que nos aflige, a gente aborta os processos divinos que concorrem para o nosso enfraquecimento. Porque temos que nos enfraquecer. Essa vai ser a minha mensagem. É a fraqueza nossa de todo dia. É a fraqueza nossa. A nossa falta de poder, irmãos, a nossa falta de poder espiritual está intimamente ligado ao aborto dos processos de enfraquecimento. Eu vejo pessoas dizendo assim, olha, Deus não faz mais milagres na igreja, como fazia antigamente. Deus não faz mais milagres. Sabe por quê? Porque nós estamos muito vivos, muito fortes, muito confiantes nas nossas estruturas. Nós estamos cada vez mais cuidando daquilo que nos fortalece e cada vez mais resistindo a tudo aquilo que nos enfraquece. E por isso nós estamos ficando sem poder. Porque com enfraquecimento, irmãos, se nós concorremos com o Senhor, vai ser eliminado da nossa vida tudo que sabota. Tudo que sabota aquilo que verdadeiramente vai fazer sentido de Deus na nossa vida. Tudo aquilo que vai nos levar a nossa existência a um outro patamar. E eu quero assim, não tem nada escrito aqui, eu quero dizer para você, o que eu tenho encontrado de pessoas emburrecidas, irmãos. Emburrecidas. Pessoas que estão velhas e sem sabedoria nenhuma para existir.
Pessoas que ainda continuam a repetir velhos mantras, velhas manias, elas não conseguem se desviar do buraco. Eu tenho uma ideia na minha cabeça que eu conheço algumas pessoas que elas todos os dias quebram a perna na hora que saem de casa. Porque ela já até escreveu na porta da casa dela, não saia de casa lendo o jornal, mas todo dia ela sai de casa, lê o jornal e cai no mesmo buraco e quebra a perna. E todo dia ela tem que encanar a perna. Porque nós estamos rejeitando tudo aquilo que nos acrescenta. Nós estamos rejeitando tudo aquilo que nos ensina. Nós estamos rejeitando tudo aquilo que vai nos enfraquecer. Deus está trabalhando, irmãos. Eu estava falando na célula ontem. É processo divino apanhar toda a pessoa que chama para Ele e colocá-lo num lugar que a gente pode denominar deserto. Crente que verdadeiramente decide servir ao Senhor, vai passar por um deserto. O que acontece no deserto? Um processo de enfraquecimento. E depois, pastor, nunca mais tem deserto? Não, volta e meia ele te leva para lá. Sabe para quê? Para produzir um enfraquecimento cada vez maior. Nós vamos de enfraquecimento em enfraquecimento, irmãos. Nós não vamos de fortalecimento em fortalecimento. Nós vamos de enfraquecimento. Cada patamar espiritual a ser enfrentado exige uma anulação maior do nosso próprio poder. Cada patamar, irmãos, que nós temos que saltar, nós não vamos fazê-lo nas nossas próprias forças, mas no poder de Deus. E aí, então, não pode haver em nós, irmãos, nada que pretensamente se ache na condição de fazer ou realizar. Vocês estão conseguindo acompanhar? Nada. Porque nós convivemos mal, irmãos, com enfraquecimento a qualquer nível de impotência diante das situações. Porque, como eu disse, a gente luta para alcançar patamares de controle e poder. A gente luta. Como eu escrevi aqui, escute só o que eu vou dizer aqui, olha. Por isso muitos desprezam e relegam os planos. O chamado do Senhor, pois naturalmente se busca o que não nos atribula, não nos desconstrói, não nos confronta com impossibilidades, não põe em xeque nossa reputação, nosso bom nome, não nos consuma, não nos questione, não nos coloque em desvantagem com relação ao que se precisa superar. Nós fugimos de tudo isso, irmãos. Nós fugimos de tudo aquilo que nos coloca num patamar que, olha, assim, isso aí é impossível. Nós queremos só o possível. Nós não queremos nada que nos desconstrua. Nós fugimos de tudo. Tudo que forceja a nossa alma. Eu vou tornar a falar de um tema que normalmente eu falo. Você quer ver troço difícil é colocar uma pessoa sentada e falar assim, senta aqui para aprender. Nós não queremos. Senta aqui para alguém te ensinar. Nós não queremos. Sabe por quê, irmãos? A gente tem nojo disso. A questão não é o ensino, meu irmão. A questão é que isso forceja a nossa alma. Nossa alma não quer. A gente não quer regra. Eu tenho falado para algumas pessoas, a regra é protetiva, mas ela atinge o nosso orgulho. O problema da regra é só quando acontece uma calamidade. Eu estava falando para uma pessoa, eu falei, vocês se lembram que nós, há um tempo atrás, nós vimos uma cena muito desagradável. Nós vimos um leão apanhar uma criança, cravar a unha numa criança e arrebentá-la com ela para dentro da grade, e ele devorou aquela criança. Vocês viram aquilo? Ele cravou as unhas nela e puxou ela para dentro. Você vai em qualquer zoológico do mundo, do mundo que você for, você vai encontrar uma proteção e vai ter uma placa escrito assim, não alimente os animais. Qualquer zoológico do mundo.
Qualquer zoológico que tiver animal feroz, tem uma proteção, a grade está ali, eles colocam a proteção, mas em cada espaço está escrito uma plaquinha assim: não alimente os animais. Aquela placa ali, Yasmin, é para quê? Para restringir as pessoas. É simplesmente para contrariar. Mas hoje nós estamos vivendo um tempo onde não pode dizer não. Não pode fazer isso. Não tem regra, não pode ter regra, não pode. Porque é restringir o direito das pessoas de dar uma comidinha ao bichano. Agora eu quero perguntar uma coisa: a regra é restrição ou é proteção? A visão primordial da regra, do mandamento, é a proteção ou é a restrição? Claro que é proteção. Porque se está escrito ali, não dê comida aos animais, é sinal que o tratador sabe que se alguém estender a mão, ou até mesmo uma criança estender a mão para dar comida a um leão, ele tem uma unha enorme. Corre o risco dele cravar a unha no braço de uma criança e fazer assim, ó. E eu não sei se você já viu um leão de perto. O leão que você vê na televisão não é leão. Porque quando você chega perto do leão, a cabecinha dele vem aqui, ó. Você está acostumado com um gatinho. Você não é piu-piu. Eu acho que eu vi um gatinho. Você pode falar, você acha que eu vi um gatão. Você já viu, eu falei aqui uma vez aqui, você já viu tigre de Bengala? Pensa, Maricil, num gato grande. O bicho é grande, amigo. Eu, sinceramente, irmãos, eu tenho medo daqueles bichos. Eu não gosto de graça com eles, não. Não gosto. Mas sabe por que a gente não gosta, irmãos? Porque a gente quer controle. Controle sobre a regra. Porque isso humilha. Porque isso restringe o meu ego. Meu filho tem o direito de dar um fandanguinho para o bichinho. E depois, quando acontece, fica todo mundo apavorado. Que calamidade. Aí quer matar o bicho, quer atirar no bicho. Não, tinha que matar o bicho, gente. Mas como Deus não tem prazer na morte de ninguém, Ele começa a te dilapidar, a te enfraquecer, para justamente você não se perder, não morrer, e não fazer muitos se perderem e morrerem. Por isso que Deus trabalha, irmãos. E aí, irmãos, nós fugimos de tudo aquilo que nos enfraquece, tudo aquilo que coloca o nosso nome. Por que muitas vezes as pessoas não querem, irmãos, servir a Deus? Porque dá problema. Eu tenho ouvido algumas pessoas, esse negócio de viver em igreja, e igreja é muito problemático. As pessoas das igrejas são muito problemáticas. Sabe por que é muito problemático? Quando você vê alguém falar que é muito problemático, porque conviver, você vai ter que se desconstruir. Você vai ter que se agastar, você vai ter que se desgastar. Mas isso faz parte do processo de te enfraquecer, porque somente os fracos permanecem aqui, porque os fortes vão embora. Porque só os fracos perdoam. Só os fracos amam. O forte, meu irmão, é cheio de razão. O forte é irredutível nos seus pareceres. Ele não se abre para os pareceres de Cristo.
Ele não vai suportar a frustração, irmãos, de quando ele se lançar a fazer alguma coisa e a coisa não funcionar como ele imagina. Porque ele não suporta a frustração. Ele precisa enfraquecer, porque somente os fracos suportam as frustrações. Porque ele já vem sendo frustrado nas suas inclinações, cerceado nos seus ímpetos, porque Deus os tem colocado num lugar apertado, e vai dirimindo esse poder dentro dele. E aí não é de se espantar, irmãos, como a gente tem convivido com uma geração frágil. Por mais que essa geração está resistindo a tudo aquilo que a doutrina, que a põe no lugar correto, uma geração que resiste a Deus e aos seus processos, um cristianismo que resiste a Deus e aos seus processos. Sabe o que nós estamos convivendo? Com uma geração enfraquecida, frágil, que não suporta nada, não suporta a frustração, não suporta levar uma meta, não leva nada avante, não conclui nada. Haja visto, irmãos, que nós estamos convivendo com jovens que começam 3, 4, 5, 6, 7 faculdades e não concluem nenhuma, mas são feitas a eles todas as vontades. É engraçado isso, não é? Gente capaz de desentender na rua e matar o outro, mas não consegue mover uma coisa que seja verdadeiramente útil. Ele não suporta, irmãos, pareceres contrários. Nós estamos convivendo com uma geração que não suporta o questionamento, não suporta ouvir um parecer contrário, uma geração cheia de si, viva. Mas interessante que o enfraquecido consegue ouvir a opinião contrária. O enfraquecido consegue até refletir naquilo que o outro fala. Porque ele parte do princípio que a voz de Deus começou a contrariar a dele, e ele teve que parar para refletir em uma voz maior. E isso começa a se tornar um indicador na vida dele, que ele precisa primeiramente ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E eu quero dizer para você viver essa palavra, você tem que se enfraquecer. Aquilo que Tiago disse, que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, isso vai se tornar a realidade a partir do momento que Deus traduzir a sua vida em muitos processos, João, a ponto de qualquer dia você estar assim: pastor, eu não concordo com o senhor. Aí você fala: por que você não concorda, meu filho? Porque se fosse outro tempo, aí alguém dizer fora do tratamento: não, porque você nunca concorda com nada meu, porque você já está falando isso, eu sei por que você está falando. Sabe, irmãos, a gente não se espanta com uma geração de pouco ânimo, pouco vigor espiritual, com baixo limiar de tolerância a frustrações e reveses. Sabe por quê? Porque é uma geração muito forte em si mesma, uma geração que não tem sido fragilizada, e por isso o poder de Deus não se aperfeiçoa nela. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, todo mundo sabe: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são o quê? Temporais, mas as que se não veem, elas são o quê? Eternas. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Como eu disse, irmãos, eu li a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Houve a necessidade de escrevê-la, porque o propósito não foi alcançado. E às vezes a gente vê Paulo escrevendo, não, a gente só
pensa no alvo da carta, para quem ele escreveu, mas a gente não pensa no caráter autobiográfico. É interessante, irmãos, que toda carta tem como pano de fundo a necessidade que houve lá sim, mas tem também o homem Paulo, falando desde o início de tribulação na Ásia, de leve e momentânea tribulação, dele falando de dificuldades, das coisas que ele passava, das coisas que apertavam a vida dele estar com a boca aberta, né? Com a boca aberta para falar, mas ele está dizendo, vocês estão estreitados. A gente não consegue enxergar, irmãos, a dificuldade de um líder que tinha uma visão e sabia o que era melhor para aquele povo, estava levando salvação, redenção e uma transformação de vida, e o povo resistindo. Vocês muitas vezes não conseguem imaginar, irmãos, como que isso bate no coração do líder. Você não pode imaginar como às vezes eu passo uma tarde toda escrevendo isso aqui, eu escrevi 3, 4 folhas, e você chega aqui, e você não tem, como diz o outro, feedback, isso bate cá dentro. Se você não tiver enfraquecido, você desiste, fala assim, eu vou ficar falando coisa para gente que não quer nada, vou largar isso, vou procurar gente que queira ouvir. Paulo não fez isso, a coisa não funcionou como ele queria, ele foi lá e escreveu de novo, e a coisa muitas vezes era na direção dele. Sabe como que eles falavam de Paulo? Paulo, o quê? A aparência dele é desprezível. Suas cartas são graves e fortes. Sabe o que Corinto estava dizendo de Paulo? Sabe o que estava rolando dentro da igreja? Ele é muito valente para falar de longe, mas quando chega perto ele é um gatinho. Como diz aquele filho de Zé Dirceu, ele é um tchutchuca. Longe é um tigrão, perto é uma tchutchuca. Até isso. Não é? E a gente pensa que Paulo não estava no processo também. Ele estava num estágio maior. E ele estava falando daquilo que lhe era próprio. E muitas vezes, um povo muito cheio de si, não quer ouvir essas coisas. Porque essas coisas são tremendamente necessárias, irmãos. Além de toda a dificuldade, irmãos, que Paulo vai dizer na igreja de Corinto, façam a leitura da segunda carta, você vai ver quantidade de situação. Ele, justamente na igreja de Corinto, ele vai dizer que ele tinha o quê, irmãos? Um espinho na carne. Apanha um comentário, se você não tiver, vai na internet. Você vai ver quanta coisa você descobre, quanta coisa se diz, quanta coisa comentaristas dizem, o que poderia ser espinho na carne de Paulo. Além das coisas exteriores, essas oposições, Paulo convivia com algumas realidades. E uma realidade que ele pediu a Deus e orou 3 vezes. Deus disse, minha graça te basta. Eu estava lendo alguma coisa, olha quanta coisa alguns comentaristas dizem que poderia ser o tal espinho na carne. Visto encurtado, epilepsia, esse tal mensageiro de Satanás, gagueira, alguns que dizem que Paulo tinha problema com gagueira, estava com o mesmo problema de Moisés tinha a língua pesada, né? E Arão teve que servir, malária, lepra, enxaqueca, até isso, tudo eu descobri. Entendeu? Momentos de depressão, não é? E falsos mestres. Só que, com tudo isso, ele orou, e o que Deus disse para ele? A minha graça te basta. Sabe, irmãos,
onde Deus está processando o enfraquecimento, também Ele está derramando graça. Mas quando você aborta o processo, estanca-se a graça. Quando você resiste ao processo, estanca-se a graça. Estanca-se o favor. Uma vez eu tive uma discussão com alguém da minha casa, que ele disse, ela me questionou, meu filho, o que você está querendo das pessoas é impossível. Não é todo mundo que vai ser discípulo. Eu falei assim, se não vai ser discípulo, vai ser o quê então? A todos quantos chamou, a estes designou, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. A todos quanto Deus chamou, a estes designou. Eu quero dizer uma coisa para você. Ninguém, você pode compreender ou não, mas Deus, Ele tem uma via só. Ele vai tratar você. Ele vai enfraquecer você. Ele vai trabalhar para te tornar alguém sábio. Mas nós temos resistido muito a isso. Por quê? Porque nós não queremos essas coisas. Nós queremos reza. Deixa eu falar para você. Sabe o que todo mundo quer na igreja? Reza. Isso mesmo. Reza. Galho. Arruda. Milagre. Mudança de situação. E Deus não vai fazer de outra forma. Vai apanhar você. O Espírito Santo entra em junho. Graças a Deus, aleluia. Agora salvo por Jesus, redimido. Apanha Júnior e enfia num deserto. Ele fez isso com Jesus Cristo. Fez isso com o povo. Não vai fazer com você por causa de quê? Ah, pastor, depois que eu fui para a igreja, eu pensei que a coisa ia melhorar, a coisa piorou. Falei, graças a Deus. Eu falo, graças a Deus. Depois que eu aceitei Jesus, a coisa começou a dar tanta confusão. Eu tinha tanta coisa, comecei a perder tudo. Na verdade, nada era teu. E nunca foi. Deus vai tirando as suas pegas, suas confianças, vai desconstruindo você. Pastor, eu estou num ponto que eu não sei mais de nada. Graças a Deus. Porque quando você sabia, você só fez bobagem. Está tudo certo, meu irmão. Não, pastor, mas não pode isso, pastor, minha vida está uma confusão danada. Graças a Deus, porque quando você achava que estava tudo certo, você só fazia besteira. Pastor, mas o senhor está falando uma coisa muito ruim. Falei, graças a Deus. Pastor, mas ninguém falava mal de mim, ninguém comentava o meu nome. Agora, depois que eu fui, minha família toda agora só me perturba. Falei, graças a Deus. Ai de vós, quando todos falarem bem acerca de você. Porque quando todo mundo falava bem acerca de você, você vivia numa pororoca que dava gosto. Bebia, e o microfone parava de falar. Todo mundo falava bem de você. Porque você jazia no mesmo cemitério que todos. Se fazem isso com o dono da casa, como não farão com seus domésticos? Mas por que é assim? Porque ele precisa te enfraquecer. Porque a graça dele precisa fluir.
Sabe de uma coisa, irmãos? A gente precisa comparar uma coisa aqui, para você poder entender e não falar assim, pastor, mas o senhor está falando isso. E eu estou falando bem devagar, irmãos, porque o tema é chato. É chato para a nossa carne não gosta, a gente fica assim. Mas só que tem uma coisa. Se você olhar a história de Paulo, são muitos acontecimentos, muitas resistências. Mas quando você lê uma porçãozinha só, quando ele está no capítulo 2, falando lá na carta aos Gálatas, falando do poder que operou em Pedro para com os judeus, ele diz assim, e a graça que operou em mim eficazmente para com os da incircuncisão. Uma coisa é você ser enfraquecido, outra coisa é você ser ineficaz. Eu tenho certeza que você não é mais caluniado que eu. Eu tenho absoluta certeza. Meu nome é doce na boca dos outros. Mas quando a coisa aperta, eles querem segurar na minha mão. Tenho certeza que você, humanamente falando, não quer passar as coisas que eu passo. Sofrer as calúnias que eu sofro. Mas na hora de Deus usar, Ele usa quem? É uma opção que nós fazemos na vida. Ou nós vamos procurar o nosso agrado, ou nós vamos procurar aquilo que afaga o nosso ego, ou nós vamos nos inclinar aos processos divinos e ver a graça dele operar em nós eficazmente. É uma decisão, irmãos. E escute o que eu vou dizer aqui. Eu vou ser agressivo no que eu vou falar. Nós temos uma grande maioria de pessoas sentadas na igreja que Deus não os está usando ou contando com Ele para coisa alguma. Nós temos um monte de peso na igreja. Porque o tempo todo eles resistem. O tempo todo. Eles não começaram a andar com Deus. Você se lembra que o apóstolo Paulo, ele mesmo disse que a criança, o rei, quando é menino, em nada difere do quê? Do servo. Porque quando ele é menino, ele precisa de preceptores, de aios, de tutores. O que o tutor faz? Ele pega o menino e faz assim, ó, pega pela mão, vem cá. Ele vai ensinar a etiqueta, vai ensinar tudo, ele precisa da mão. Isso aqui já é muito ruim para um menino. Porque ele vai ser ensinado. E sabe o que acontece na igreja? Sabe o que acontece na igreja? Nós não queremos isso aqui. Quem nos apanhe pela mão e comece a nos ensinar. Porque quando você chega na igreja, alguém tem que te pegar pela mão e falar assim, vem cá, eu vou ser, por enquanto, o seu aio, porque você hoje é filho, mas em nada você difere de servo. Porque você ainda não sabe o que é. Aí você começa a ensinar. Aí ele não quer. Fala assim, menino, vai ali para a escola bíblica dominical, 8 horas da manhã, senta ali e vai aprender. Ele não faz. Você não começou a andar. Porque você ainda não saiu da mão do preceptor. Você já começa a se enojar dos aios que Deus coloca. Sabe quando você vai reinar com Cristo? Nunca. Você é o quê? Nada. Você é alguém que está sempre com o giroflex ligado, gritando socorro. Quando qualquer coisa que te fragiliza, você grita. Porque você acha que não pode fragilizar. Mas está sempre na condição de débil. Débil na fé. Débil
na doutrina, débil no relacionamento com Deus. Quando se fala de relacionamento com Deus, você não sabe o que é, você é débil. E você nem valoriza isso. Nem valoriza, isso não tem expressão e valor nenhum para você. Por quê? Porque você quer controle, você quer estrutura, você quer um pastor para ser um pedreiro, para reforçar as suas estruturas. Sabe de uma coisa, irmãos? O enfraquecimento, ele açoita a nossa alma. Açoita. Mas nos imuniza, irmãos. Sabe de quê? Da gente pegar o nosso grifo. Você sabe o que é isso? A nossa assinatura. E colocarmos a nossa assinatura na obra de Deus. E aí a gente desvirtua a obra de Deus. A gente altera a obra de Deus. Se a gente não enfraquecer, irmãos, aí nós vamos desvirtuar tudo. Mas se enfraquecermos, nós vamos permitir que a graça flua através de nós. Alguém muito usado é muito enfraquecido, irmãos. Eu me lembro que eu li um livro, Seja um Líder de Verdade, de John Haggai. Ele é líder de um dos maiores ministérios de formação de líderes no mundo, não só líderes cristãos, mas de grandes empresários. E ele estava falando que as pessoas, quando olham a pessoa dele, idealizam um homem forte, um homem com uma família forte. Ele falou assim, mas o que a maioria das pessoas não sabe, que eu e minha esposa convivemos com algo na nossa vida. Nós temos um filho que tem paralisia cerebral. E ele começa a falar como que a conviver com aquele menino enfraqueceu-os. É interessante, seja qual for o espinho na carne que Paulo tinha, como que aquilo foi um instrumento de Deus para que ele entendesse que a graça se manifesta na anulação dele, não na fortaleza, na fortaleza das intuições. Por isso que ele diz, porque eu tenho prazer em quê? Nas injúrias. Eu tenho prazer em quê? Nas necessidades. Eu sinto prazer nisso. Mas nem sempre foi assim na vida de Paulo. Ninguém que tomou uma pedrada gosta, porque ele tomou uma pedrada foi dado como morto. Ninguém sente prazer, primeiramente, numa pedrada. Eu não sentia prazer numa injúria, mas foram tantas as vezes que eu deitado com ela falava comigo assim, não sei, meu filho, por que as pessoas falam tanto de você assim? Qual é o problema que eles têm com você? O que você faz? Quantas vezes ela me perguntou, o que você faz de tão ruim? Eu falava para ela, não sei. Mas eu sei. Vaso de Deus tem que passar nisso, até que isso seja você. Mas se eu perguntar aqui quantos verdadeiramente querem ser vasos de Deus, que o cristianismo que você abraçou constasse que você fosse um vaso de Deus. Sabe, nós estamos abraçando um cristianismo que não consta o quesito ser vaso de Deus. Nós queremos ser alvo, sabe o quê? Das benesses de Deus. Mas não existe esse cristianismo que só recebe. Isso é um aborto. Isso é um aborto. Não existe o cristianismo que vai resultar em uma vida, meu irmão, completamente desprovida dessa vinculação e desse compromisso naquilo que Deus tem para fazer. Eu sei, tenho absoluta certeza, que isso aqui quase ninguém quer ouvir. Mas eu não me importo. Porque se eu chegar aqui e não falar disso,
eu estaria traindo o meu Senhor. Porque tudo que a maioria aqui quer é fortalecer. E tudo que vai fazer o Senhor na sua vida é te enfraquecer. É por isso que alguns abraçam o Senhor e por isso que outros vão embora. Quando eu falo vão embora, irmãos, muitas vezes eles não saem. Eles ficam aí, mas ficam absortos, ficam paralisados, ficam estagnados, ficam indiferentes. Eu não consigo ser indiferente. Talvez você não saiba, ontem nós começamos ali na célula Sarça, começamos a adorar ao Senhor. Foi um momento tremendo, a graça de Deus se derramou no nosso meio ali. Deus trouxe quebrantamento, Deus trouxe alegria. Quando vi, tinha gente chorando, tinha gente quebrantada. Mas por quê? Porque é resultado do enfraquecimento. A unção veio sobre nós. Não, não é isso. O Senhor fez transbordar a graça nos vasos. E para o vaso transbordar, ele precisa encontrar prazer nas injúrias, nas calúnias, nas incompreensões, nas resistências, nas guerras, nos espinhos, na detecção dos espinhos, você encontrar o espinho em você e falar: Senhor, isso me limita, isso tem me atrapalhado dentro de mim, eu tenho esse defeito, isso me atrapalha, trabalha. Aí você vai lá, ora, Deus não responde nada, ele fala para você: Bárbara, minha graça te basta. Você fica lá: Senhor, resolve isso está me humilhando, isso está trazendo dificuldade. Deus não te escuta, mas Ele não limita a graça, Ele deixa o espinho, Ele te assiste, Ele te renova, mas o espinho está espetando. E tudo que a gente quer crer que Deus vai tirar o espinho, porque Deus não quer o sofrimento de ninguém. Eu quero dizer para você, se você é vaso, você vai conviver com o incômodo. Pastor, que essa mensagem é muito ruim, pastor. Isso não anima, isso não joga a gente para cima. Você quer ser jogado para cima? Bota uma dinamite debaixo da sua casa e risca fogo, filho, você vai ser jogado às alturas. Como carecemos que a graça eficaz flua através de nós, irmãos. Como carecemos de almas provadas, cheias de peso de glória. É tão bom, irmãos, quando nós encontramos um vaso provado. Aí você fala assim: nossa, fulano de tal é uma bênção. Eu cheguei lá com o coração apertado, e fulano é uma bênção. Meu Deus, que bênção é fulano. O problema é que todo mundo quer o consolo de fulano, mas não quer o processo de uma vida consolada. Nós sempre queremos encontrar a mesa posta, meu irmão. Nós sempre queremos encontrar a mesa posta na vida de alguém. Só nós não queremos o caminho que ele fez. Como há necessidade, irmãos, como há necessidade de almas provadas. Então eu quero dizer para você, você que está aí fragilizado, se sentindo hoje fragilizado, talvez até adoecido. Passou a vida toda humilhado. E, irmãos, eu pude entender por que eu sofri tanto bullying quando era criança. Eu sei o que é bullying. No tempo, nem que em cozinha nenhuma tinha bullying. Eu sofri com isso. Eu pude entender, irmãos, as minhas dores, os meus dilemas, as minhas crises, os ataques, as aflições. Eu não estou dizendo que eu era bonzinho, não, meu irmão. Eu não estou dizendo que eu era santo, não. Mas Deus estava construindo algo. Ele disse: deixa bater. Deixa apanhar. Minha graça te basta. Às vezes eu achava que era só comigo. Por que só comigo? Por que não faz com o outro? Porque Deus tem vasos.
Ou a gente pensa as coisas pelo lado de Deus, ou a gente vai arriar, se achando, irmãos, a lata de lixo da vida. Ou você entende as suas perdas pelo olhar de Deus, ou você entende as suas dores pelo olhar de Deus, e entendendo que Deus está te colocando num lugar para te usar, ou você simplesmente vai se tornar nada e coisa nenhuma. Não é só na igreja, em lugar nenhum, porque você vai sempre procurar uma fortaleza, irmão, sem construir nada. Você quer sempre coisa pronta, você quer que alguém te dê alguma coisa, alguém vai te dar alguma coisa. Eu quero dizer para você, querido, eu tive que aprender a arrumar mesa com Deus, eu tive que aprender a ser garçom com Deus, irmão. Sabe o que fizeram as calúnias, as difamações? Eu botar a cara no pó. Pastor, como é que o senhor olha as coisas hoje? Eu olho, nada posso. Tudo é maior do que eu. Cada mensagem dessa é um dilema na minha vida. Eu vou terminar o culto hoje, já sofrendo de angústia, sabia? Pelo próximo. Sabe por quê? Porque eu sei que apesar de eu ter seminário, ter feito básico de teologia, ter feito faculdade de teologia, ter lido tanta coisa, eu não posso olhar para você e falar assim, vou pregar uma mensagem para ela. Eu não sou dono da igreja. Aí eu tenho que ir para um processo angustiante de chegar diante de Deus e falar assim, o que o senhor quer fazer? O que o senhor quer falar? Isso me mata. Porque era tão fácil pegar um livro daquele, escolher uma mensagem. Era tão fácil. Era tão fácil olhar para a cara de vocês estão precisando de ser colocado para cima. Aí eu vim aqui como um animador de auditório pregar mensagem, e eu sei fazer isso. Eu tenho técnica, eu fiz homilética. É muito fácil pegar um esbocinho, na regra da homilética, um temazinho, e desenvolver um tema. Mas é o que Deus quer. Isso mata, isso derruba, isso aniquila as minhas forças, isso anula o meu saber, isso destrói a minha vida. Aí eu vim para cá com a absoluta certeza que eu vou pregar uma coisa que ninguém quer ouvir. Isso é ótimo para o meu eu. Eu falei, lá vai eu de novo. Eu me viro vando, coisa cristalina, né? Aí eu viro vando, sabendo, falo assim, meu Deus, mas não é porque eu, Senhor. Eu vejo tanta gente, fala assim, eu vou te dar uma palavra aqui hoje, Deus vai mudar a sua vida. Aí eu falo assim, eu podia falar isso, Senhor, mas não acredito em nada disso. Deus vai te dar vitória hoje aqui. Eu não consigo falar, sabe por quê? Porque Deus tirou de mim a crença nessas coisas. E o que você acredita, pastor? Eu acredito que Deus precisa enfraquecer, porque o que te destrói, o que te sabota, é porque você sempre soube fazer, e você sempre se derrubou. E o que impede você de servir a Cristo, é porque você não quer largar a mão de você. E vai continuar sofrendo. E a graça nunca fluindo através de você. Quando alguém disse assim, eu quero servir a Jesus. Eu quero servir a Jesus. Senhor, eu quero. Tenha consciência do que você vai falar. Deixa eu dizer uma coisa para você, antes de terminar esse culto, pensa lá o que você vai dizer para Deus. Senhor, eu quero mais de Ti. Mais de Deus é menos de você. Já vou te avisar. Senhor, eu quero me encher da sua glória. Encher da glória de Deus, é esvaziar de você. Ele vai meter a mão no seu dreno e vai abrir e vai vazar você. Agora mesmo eu estou vendo gente chorando. Ai, pastor, meu Deus, minha vida está um absurdo. Pastor, eu fui lá na igreja, eu pensei que ia melhorar. Eu vou mudar de igreja. Vou lá na irmã da Tabua, porque lá fala a vida da pessoa todinha. É mais fácil.
Como carecemos, irmãos, de vidas estáveis, que não regridam, mas que cumpram a carreira e assumam postos e ministérios. Sabe por quê, irmãos? Isso aliviaria a carga de muitas pessoas. Hoje a carga está pesada, sabe por quê? Porque vasos são poucos. Vasos são poucos. E sabe, eu estou colocando aqui uma expectativa minha, Senhor, se multiplicasse os vasos. Porque vasos são poucos. Porque eu vou te fazer uma pergunta, talvez você responda. Quem quer isso aqui? Quem quer essa vida? Fala para mim. As pessoas querem que você tenha. Mas elas não querem um caminho que você trilha. Elas querem que você tenha, elas não querem a sua história. Como carecemos, irmãos, de vidas que entendam os processos divinos, para que não se levantem como opositores ignorantes. Meu Deus. Na segunda carta tinha alguém exercendo liderança dentro da igreja, se rebelando contra Paulo. Como faz mal, irmãos, opositores ignorantes, porque não entende os processos divinos. Aí faz com que ministro gaste tempo fazendo defesa, reafirmando pontos que já poderiam estar totalmente consolidados nos corações. A gente pega Paulo, apóstolo Paulo, fazendo defesa da fé. É interessante, irmãos, aquele mesmo Paulo, que Deus, pelas mãos dele, faziam coisas extraordinárias. Eu vou te explicar o que seja isso. Eu tive pessoas aqui que todo dia falavam que Deus fazia milagre na vida dela. Pastor, orou por mim, curou meu cabelo. Eu tinha um problema no cabelo, meu cabelo caía, pastor, orou. Isso é verdade. Mas no dia que eu mexi na relação dela com o filho dela, ela foi embora. Na doença que tinha. No dia que eu fui discipular o vaso não quer enfraquecer para receber as riquezas de Cristo. Era testemunho quase toda semana. Que eu orava e Deus curava. Eu orava e Deus curava. Foi mexer, foi embora. Quantos? Fala para mim, quantos? 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 Como nós carecemos, irmãos, de vidas conscientes dos seus espinhos. Irmãos, espinhos nos fazem conscientes. A clareza dos espinhos que estão enterrados em nós, irmãos, que nos levam aos pés de Jesus, fazem com que, sabe o quê? Nós encontremos na nossa trajetória os pecadores que se lá. E a gente não fica estarrecido com o pecado dele. A gente não faz cara de nojo. A gente não se fecha com o pecado alheio. Mas antes a graça está sempre sobre nós, porque nós somos plenamente conscientes que estamos de pé por causa da graça. Somos sustentados por causa do favor de Deus, porque nós estamos cheios de espinhos. Como nós estamos carentes, irmãos, de pessoas conscientes dos seus espinhos. Totalmente aquietadas sob o manto da graça. Que entendem que é a graça que é suficiente. Nós não somos suficientes. Aliás, a insuficiência está sempre sobre nós. Como é possível o pastor fazer isso? Não sei. Como vocês fizeram isso? Eu não sei. Como que chegou até aqui? Sinceramente, não sei. Os dias se passaram
E nós fomos vendo o Senhor ministrando graça, ministrando graça. A improbabilidade era imensa, mas Deus foi fazendo as coisas se tornarem plausíveis. Pelo viés de quê? Pelo viés da graça dele, porque sempre aquém, sempre menor, diante daquilo que era maior, sempre enfrentando dificuldades muito maiores. Por quanto tempo, irmãos, eu orei por isso aqui, falei, Senhor, é um calor insuportável, e Deus não falava nada. Gente pressionando, e deixa bater mais em você precisa apanhar mais um cadinho. E gente falava mal, não sei, o que faz? E era conversa fiada, eles roubam o dinheiro da igreja. E a gente escutando, falei, Senhor, dá um sinal, faz alguma coisa. Sabe o que Deus falava, Riquinho? Nada, minha graça te basta. Mas estão falando, deixa que fale, que sinta, que veja, que entende. E eu falava, Senhor, eu não consigo andar, eu não estou conseguindo ter firmeza, eu não achava chão. E a pressão em cima. Tem gente que fala que quer ser da panela do pastor, né? Vou abrir ali qualquer dia um inventário ali de pessoas que querem se inscrever na minha panela. Quem quer entrar na panela do pastor? É fogo embaixo, pressão em cima. Então você pode entrar na minha panela. Sabe, irmãos, um dia eu estava orando, Deus falou assim, chegou a hora de dar um passo de fé, irmãos, meu Deus do céu. É a melhor coisa que há no mundo, irmãos, você enxergar caminho no mundo espiritual. Eu fui tomado de convicção, fui tomado de certeza, fui tomado de absoluta certeza. Aí você pode entender por que passa-se tanto tempo sendo amassado para construir algo. Porque também, quando a graça se derrama, ela se derrama de forma inequívoca e você compreende o derramar dela. Você se lança em fé. Aí você atravessa, não no poder da sua vontade, mas atravessa porque Deus disse, agora chegou o tempo de ir. E você vai. Cheguei para Vitor chega com aquele olhão dele. Falei, vamos fechar isso tudo, vamos refrigerar, chegou o tempo de fazer. Vamos, Vitor. Chegou a hora. E Deus vai fazer muito mais. Mas por quê? Porque somos fortes? Não. Na verdade é porque somos fracos. Sabe o que eu posso recomendar a você? Não estranhe se a coisa está queimando. Não estranhe se você está desmaiando. O autor aos Hebreus diz, não desmaies, quando por ele for o quê? Repreendido. Porque Deus está cuidando de você. O filho que ele toma por filho, ele vai trabalhar. Não se esqueça, não aborte os processos divinos. Não aborte. Eu só posso falar assim. Eu estou num estado que eu só posso falar. Eu estou chegando a essa conclusão dessa mensagem. Não adianta exigir de mim aquilo que eu não acredito mais. Eu não agarro ninguém pela orelha. Eu só posso dizer assim, tem processos. E os processos te enfraquecem.
Você vai questionar muitas vezes, Senhor, mas por que é assim? Como é que eu vou falar de cura se eu estou abalado? Como é que eu vou dar uma palavra para a família se eu estou enfrentando dificuldades na minha família? Como é que eu vou falar de paz se eu estou vivendo um tempo de muita guerra? E deixa enfraquecer o vaso, irmão. Porque os tesouros do Senhor são colocados em vasos de barro. São muitos os processos. Agora tem uma coisa para terminar. As palavras mais firmes. O consolo mais forte. A graça que toca, a graça que atinge. O canal que ministra. Se você tiver uma curiosidade, não flua só na ministração dele. Na hora que acabar a ministração, você chega para ele e fala assim: me fale um pouco da sua vida. Aí você vai entender por que ele ministra assim. Ah, meu irmão, que vidas assim. Questionadas, provadas, chacoalhadas, se multipliquem aqui. Eu me lembro que uma vez uma pessoa disse para mim assim: eu não quero esse evangelho de vocês, não, é muita guerra. Pois é. Pois é. Onde existe um evangelho que não tem guerra, também não tem soldado. Porque onde tiver guerra, meu irmão, ali vai se levantar soldado. Baixa sua cabeça aí. Poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Quando Deus disse para Ananias: vai intar Paulo, porque ele é para mim um vaso escolhido, e eu vou lhe mostrar o quanto ele há de padecer pelo meu nome. Se Ananias falou isso com Paulo, no primeiro contato que teve com ele, Paulo, tenho certeza que ele não dimensionou tudo o que seria. Agora eu quero dizer para você, isso nunca vai te deixar pior.